Então vamos começar resolvendo este exemplo. Resolver essa desigualdade. 2x menos 1 menor que x mais 3. Tá? Eu vou sumir com o x do segundo membro. Tá? Para fazer isso, o que eu devo fazer? Somar dos dois lados menos x. Certo? Porque se eu faço isso, se eu somo menos x dos dois lados da minha desigualdade, você vê que eu mantenho, estou aplicando aquela propriedade que diz que se A é menor do que B, então A mais C é menor que B mais C. Tá? Qualquer quantidade que você adiciona na sua desigualdade anterior, você mantém o sinal da desigualdade. E essa quantidade que eu estou adicionando aqui é menos x. Mas por que eu adicionei menos x? Porque agora eu faço isso para sumir com o x do segundo membro da desigualdade. Então vai ficar 2x menos x, que é x, menos 1. E do lado de cá, x menos x dá 0, sobrou o quê? Sobrou 3. E o próximo passo agora é sumir com menos 1 daqui do primeiro membro. Então como é que eu faço isso? Eu faço isso somando mais 1 em ambos os lados da desigualdade. Então fica x menos 1 mais 1 menor que 3 mais 1. Por que eu somei mais 1? Porque agora, menos 1 mais 1, eu sei que dá 0. Então o resultado disso vai ficar o quê? X menor 3 mais 1, 4. Então a solução, o conjunto solução é quem? Conjunto de todos os números reais, x menor do que 4. Tá? Você pode escrever esse conjunto assim, x pertencente a R, tal que x menor que 4, ou você pode representá-lo em termos de intervalo, certo? Quem é o conjunto de todos os números reais que são menores do que 4? Você marca o ponto 4 lá na reta, e aí você representa o desenho assim, ó. Você pinta de uma cor diferente os números que são os números da reta que são menores do que 4. Aí você põe bolinha aberta no 4, porque você indicando que o 4 não faz parte do seu conjunto. Tá? E a representação em termos de intervalo é essa daqui, ó, aberto em menos infinito, aberto em 4. Você pode usar parênteses ou colchete virado. Tá? Ambas as notações são válidas. Bom, na letra B, quero resolver essa desigualdade aí. Tá? Menos x sobre 3 menor que 2x mais 1. Aqui, para resolver essa desigualdade, eu vou multiplicar ambos os lados por 3. Tá? Se eu multiplico ambos os lados por 3 da desigualdade, como 3 é um número positivo, então isso significa que a minha desigualdade não será alterada. Então vai ficar menos x sobre 3 vezes 3, vai continuar menor que 2x mais 1 vezes 3. Então eu multipliquei ambos os lados por 3. Aí se você efetua a multiplicação, veja, menos x sobre 3 vezes 3, aqui cancela, sobrou o quê? Menos x. E aqui, se você aplica a distributiva, isso vai dar o quê? 6x mais 3. Então ficou menos x menor que 6x mais 3. Tá? Próximo passo é o quê? Isolar o x, jogar tudo que é x para o primeiro membro. Então isso equivale a somar menos 6x dos dois lados da desigualdade. Por que você vai somar menos 6x? Porque você quer cancelar, tirar o 6x do segundo membro da desigualdade. Então vai ficar menos x com mais menos 6x dá menos 7x. E do lado de cá, 6x com menos 6x cancela, deu o quê? Deu 3. Você vê que a desigualdade ela não alterou. Por quê? Porque você está somando. Quando você soma, não importa se é positivo ou negativo, ou o que seja, a desigualdade ela é mantida. E aqui agora, para isolar o x, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa desigualdade por menos 1/7. Note que menos 1/7 é o quê? Negativo.
Então, o que que isso significa? Que a minha desigualdade, ela vai mudar de sinal, tá? Então, se você multiplica menos 7x por menos 1/7, isso vai inverter sua desigualdade. Então, de menor passa a ser o quê? Maior. E agora aqui nessa multiplicação, 7 cancela com 7. Então, o resultado vai ficar como? Menos x vezes menos 1 dá x. E do lado de cá fica menos 3/7. Então, o resultado final deu o quê? X maior que menos 3/7. Tá? Então, com isso, o conjunto solução é o conjunto de todos os números reais que são maiores do que menos 3/7. Você pode representar isso em termos de intervalo assim, né? Menos 3/7 aberto, mais infinito aberto. Tá? Ou então, usando o colchete virado, que dá na mesma. Tá? Eu gosto de usar mais o parênteses do que o colchete virado. Agora vamos resolver essa próxima desigualdade aí. 6 sobre x menos 1 maior ou igual a 5. Bom, essa desigualdade nós vamos fazer ela de duas maneiras. Vamos apresentar duas soluções. Na primeira solução, a gente vai observar o seguinte, que essa desigualdade ela só é válida, a validade dessa desigualdade é nos pontos em que o x menos 1 é o quê? Maior do que zero. Por quê? Veja, a fração 6 sobre x menos 1, como 6 é um número positivo, então essa fração ela será positiva ou negativa conforme o x menos 1 seja positivo ou negativo. Eu quero que essa fração seja maior ou igual a 5. E o 5, ele é o quê? O 5 é um número positivo. Entendeu? Então, isso significa o quê? Que a minha fração 6 sobre x menos 1, ela necessariamente tem que ser positiva. E ela vai ser positiva apenas quando o x menos 1 for positivo. Porque se o x menos 1 for menor ou igual a zero, eu vou ter problemas. Se o x menos 1, por exemplo, se o x menos 1 for menor ou igual a zero, isso significa o quê? Que o x menos 1 pode ser igual a zero ou x menos 1 ser menor do que zero. Se o x menos 1 for igual a zero, eu vou ter divisão por zero. Vou ter problemas, porque vai ficar 6 sobre zero e isso não é possível, não existe. E se o x menos 1 for negativo, então a fração vai ficar negativa. Então como é que ele vai dar maior ou igual a 5? Então a validade dessa desigualdade só existe para x menos 1 maior do que zero. Ou seja, o meu x, portanto, ele tem que ser o quê? A minha solução tem que estar no domínio x maior do que 1. Tá? Eu vou tirar essa informação aqui para você não achar que isso já é o conjunto de solução. Isso aqui é a validade do meu conjunto, da minha desigualdade. Tudo que eu encontrar aqui tem que satisfazer essa validade aí. Tá? Então a primeira solução vai ser essa. Como eu sei que x menos 1 é maior do que zero, então eu posso multiplicar ambos os lados da minha desigualdade. 6 sobre x menos 1 por x menos 1. Cuidado, hein, gente? Não vai multiplicando cegamente as coisas sem fazer essa análise antes, não. Senão você vai estar errando feio. Tá? Eu estou na hipótese de que o x menos 1 é maior do que zero. Então eu posso multiplicar ambos os lados por x menos 1. Ok? Então, aí se você simplifica o x menos 1 com x menos 1, então isso fica 6 maior ou igual. Aqui se você aplica a distributiva, então fica 5x menos 5. Ok? Aí se eu somo dos dois lados o menos 5, então vai ficar 6 mais 5 maior ou igual a 5x. Tá? Somei 5 dos dois lados da desigualdade, então simplificou. Mas isso equivale a 11 ser maior ou igual a 5x. Aí se eu multiplico a desigualdade por 1/5,
né? Multiplicar por 1/5, que é positivo. Então, isso mostra que a minha desigualdade não vai alterar. Então, vai ficar 11 vezes 1/5 continuará maior ou igual a 5x vezes 1/5. Mas por que você multiplica por 1/5? É para você cancelar o 5 do segundo membro. E 11 vezes 1/5 dá 11/5. Então ficou 11/5 maior ou igual a x. Ou é o mesmo que dizer que x é menor ou igual a 11/5. Só que agora você tem que levar em consideração também que o x é maior do que 1. Porque x menos 1 tem que ser maior do que 0, certo? Então veja, como x menos 1 é maior do que 0, isto é, x é maior do que 1, então a solução será x maior do que 1 e x menor ou igual a 11/5. Ok? Portanto, o seu conjunto de solução vai ser quem? Vai ser o conjunto dos números maiores do que 1 e menores ou iguais a 11/5. Tá? Então, esse é o conjunto de solução para a sua desigualdade. São os números reais entre 1 e 11/5. Então, lembre-se de que você tem que levar em conta a validade da desigualdade. E a validade é exigir que x seja maior do que 1. Vamos agora para a minha segunda solução. Talvez seja um jeito mais seguro de você resolver a desigualdade e não cair em ciladas. Então aqui equivale, eu vou agora somar menos 5 dos dois lados. Então vai ficar 6 sobre x menos 1, menos 5 maior ou igual a 0. Tá? É como se eu jogasse o 5 para o primeiro membro, né? Aí você tira o mínimo múltiplo comum dos dois lados. Dos dois lados não, você tira o mínimo múltiplo comum do primeiro membro. Aí se você divide e multiplica, isso vai ficar 6 menos 5, que multiplica x menos 1. Tá? Então se você divide, aqui você põe 1 aqui de baixo. Então se você divide o seu novo denominador pelos numeradores antigos e multiplica pelos seus respectivos numeradores, então o resultado vai ficar esse daí, 6 menos 5, que multiplica x menos 1. Continuando, resolvendo, aplicando a propriedade distributiva lá no numerador e os termos semelhantes, você vai obter como resposta menos 5x mais 11 sobre x menos 1 maior ou igual a 0. Então agora o próximo passo é estudar o sinal da fração representada por essa expressão algébrica aqui. Isso vai corresponder, vai me levar ao quadro de sinais, tá? Então você tem que estudar separadamente o sinal do numerador, que é a função linear do primeiro grau, y igual a menos 5x mais 11, que a gente sabe isso é uma reta. Então a gente vai estudar o sinal dessa reta e da reta y igual a x menos 1. E aí a gente vai fazer o produto dos sinais no quadro de sinais, tá? Então como que fica isso? Vamos pensar aqui na primeira reta, y igual a menos 5x mais 11. Se você desenhar aqui apenas o eixo dos x, essa reta ela passa no eixo dos x no ponto onde é a raiz da expressão, que é o ponto que anula a função. Onde que esse menos 5x mais 11 se anula? É em 11/5. E como o coeficiente angular é menos 5 e é negativo, então isso significa que a sua reta ela tem o quê? Inclinação negativa. Então ela vai ter uma inclinação desse tipo. Então você vê que à direita de 11/5, a sua função, o gráfico está abaixo do eixo dos x, portanto a sua função é negativa. E à esquerda de 11/5, a sua função é positiva, porque você vê que o gráfico está acima do eixo dos x. Então pronto, a reta é positiva à esquerda de 11/5 e é negativa à direita de 11/5. Vamos fazer a mesma coisa agora com o denominador. Y igual a x menos 1. Isso também é uma reta
que passa na raiz x igual a 1, né? Você vê que a função se anula quando x igual a 1. E 1 é, obviamente, menor que 11 quintos. Então, você coloca 1 aqui, à esquerda do 11 quintos. E aí você vê que a coeficiente angular dessa reta aqui é 1, é positivo, é 1. Então, a inclinação dessa reta é positiva. Então, essa reta vai ter uma inclinação assim, com esse aspecto. Tá? Isso mostra que a reta está acima do eixo do x quando o x está à direita do 1. Então, aqui a sua função ela é toda positiva, quando o x é maior que 1. E quando o x é menor que 1, ela é negativa, porque nessa região o gráfico da reta está abaixo do eixo do x. Então, agora você vai fazer o quê? O produto dos sinais. Tá? Você vai fazer o produto dos sinais, considera as duas raízes, 1 e 11 quintos. Agora, veja, à esquerda do 1, o numerador ele é positivo e o denominador é negativo. Então, o quociente, a fração, vai ser o produto dos sinais. O sinal vai ser o produto dos sinais. Mais com menos dá o quê? Dá menos. Então, aqui, a fração y igual a menos 5x mais 11 sobre x menos 1, ela é negativa à esquerda do 1. Entre 1 e 11 quintos, o numerador é positivo, continua positivo, e o denominador também é positivo. E mais com mais é mais. Então, isso mostra que a fração será positiva entre 1 e 11 quintos. E à direita de 11 quintos, você vê que o numerador agora é negativo e o denominador continua positivo. Menos com mais dá menos, portanto, a fração fica negativa à esquerda de 11 quintos. Bom, o que eu quero? Eu quero os pontos onde a fração seja o quê? Maior ou igual a zero. Então, vamos voltar lá. Onde que ela é maior ou igual a zero? Bom, ela é maior do que zero aqui, entre 1 e 11 quintos. E onde que ela pode ser igual a zero? Bom, ela pode ser igual a zero em 11 quintos. Tá? Porque 11 quintos anula o numerador, portanto, anula a fração. Só não pode ser igual a 1. X não pode ser igual a 1, porque no ponto 1 anula o denominador e você não pode ter divisão por zero. Então, conclusão, a sua fração será maior ou igual a zero aqui, ó, entre 1 e 11 quintos, que é o que a gente já tinha concluído lá no primeiro método de solução. Tá? Então, o conjunto de solução é aberto em 1 e fechado em 11 quintos, como a gente já sabia. Para aprender mais sobre resolução de desigualdades de primeiro e segundo graus, veja as aulas de elementos de cálculo de números 10, 11, 12 e 15. Tá? Então, nessas aulas, na aula 10, vocês vão ver lá as inequações de uma introdução. Claro, vocês vão ter uma aula completa, tá, gente? Então, para não ficar muita coisa, é importante que vocês vejam essas aulas de maneira dinâmica. Vão avançando no vídeo à medida que você for compreendendo, passa para frente, tá? Porque senão vai ficar muita informação e essas aulas, elas estão com muitos detalhes. Aqui a gente vai pegar um resumo do que é visto em todas essas aulas, tá? Mas são aulas, estão muito boas essas aulas, para vocês aprenderem muita coisa. A aula 10, por exemplo, eu faço uma introdução sobre as inequações, tá? Talvez seja uma aula que você possa pular, tá? Mas nessa aula 10 eu vou falar das inequações, do estudo das inequações de primeiro grau, tá? A aula número 9 eu falo sobre o sinal das funções afins, tá? Mas você pode pular a aula número 9. Na aula número 11, eu vou estudar as inequações simultâneas. É onde eu vou definir o quadro de sinais, que é o que eu fiz aqui. Na aula de número 12, vocês vão aprender as inequações quociente e inequação potência. Então, essas aulas são muito importantes, tá? As aulas 9, 13 e 14, elas podem ser interessantes, por quê? Porque elas vão te dar algum suporte para essas aulas. Por exemplo, a aula 9, ela vai te dar um suporte para a aula 10, 11 e 12. Tá? E as aulas 13 e 14 vão te dar um suporte para a aula número 15. É na aula de número 15 que a gente estuda as inequações do segundo grau. Tá? Na aula número 14, por exemplo, eu vou falar sobre o sinal da função quadrática. Então, são assuntos que vão ser muito úteis para vocês aprenderem e resolver uma gama de exemplos aí.
Bom, agora vamos para o valor absoluto. Por isso que eu indiquei a aula de número 4, que é onde eu falo das raízes enésimas, tá? Lá a gente define o valor absoluto de x. Vamos repetir a definição aqui, tá? Então, o que vocês vão ver aqui vai estar lá também na aula de número 4. Mais precisamente, a definição do módulo de x. Claro que a aula de número 4 tem muito mais do que isso, né? Porque lá você vai ter uma aula geral sobre as raízes enésimas, que é um assunto muito importante também. Bom, a gente define o valor absoluto de x da seguinte maneira. O módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero, e vai ser menos x se o x for menor do que zero. Então, essa é a nossa definição para valor absoluto de um número. Então, com essa definição, quem é o módulo de 3? É 3, né? Veja, o 3, ele é o quê? Ele se encaixa aqui, ó. É um número maior ou igual a zero. Então, o módulo de x é o próprio x. Então, o módulo de 3 é o próprio 3. Tá? Agora, vamos olhar para o módulo de menos 2. O menos 2, ele se encaixa aqui, ó. Ele é menor do que zero. Então, de acordo com a definição, o módulo de x será menos x. Então, veja, o módulo de menos 2 vai ser menos 2, que também vai dar 2. Entendeu como é que é? Então, essa é a definição. Quando o número ele é positivo, o módulo desse número é o próprio número. Agora, se esse número for negativo, então o módulo desse número é menos esse número. Igual menos 2. Menos 2 é negativo? Então, o módulo de menos 2 é menos 2, que é 2. Tá? Geometricamente, o módulo de x, ele mede a distância do ponto da reta de abscissa x em relação à origem, que tem a abscissa zero. Então, olha lá. Por que isso? Vamos entender isso através de dois exemplos. Por exemplo, o módulo de 3 a gente não viu que é 3? Agora, olha onde que está o 3. O 3, ele está a uma distância 3 da origem. Né? Olha lá, 1, 2, 3. Ele está a 3 unidades da origem. Então, a distância do número 3 em relação à origem é exatamente o próprio 3. Então, o módulo de 3 é a distância de 3 à origem. Percebe? Vamos olhar agora para o módulo de menos 2. A gente não viu que o módulo de menos 2 é 2? Muito bem. Agora, olha para o menos 2 em relação à origem. Qual que é a distância de menos 2 em relação à origem? Olha, 1, 2. Tá vendo? O menos 2 está a uma distância 2 da origem. Distância, gente, é sempre medida por um número positivo. Ela é sempre calculada por um número positivo. A distância é sempre positiva, tá? Então, menos 2 está a uma distância 2 unidades da origem. O 3 está a 3 unidades da origem. 1, 2, 3. O 2 está a 2 unidades à esquerda. 1, 2. Tá? Então, a distância é 2. Tá certo? Então, isso significa o quê? Que a distância entre menos 2 e 0 é, portanto, módulo de menos 2. Então, o módulo de x, ele representa sempre a distância de x em relação à origem. Tá? Aí, se você usa a definição para calcular o módulo de x menos y, veja, vamos voltar de novo na definição do módulo de x. Em outras palavras, você tem que enxergar agora o x como sendo uma expressão. Então, está dizendo que o módulo dessa expressão é a própria expressão se essa expressão for maior ou igual a zero. E vai ser menos a expressão se essa expressão for menor do que zero. Então, quando você olha agora para o módulo de x menos y, quem faz o papel na definição agora é quem? É o x menos y. Note que o x menos y está desempenhando o papel de x lá na definição. Então, vamos acompanhar. Veja, o módulo da expressão é a própria expressão se a expressão é maior ou igual a zero. E vai ser menos a expressão se a expressão for menor do que zero. A expressão, no caso aqui, é quem? É x menos y. Então, repetindo, o módulo de x menos y é o próprio x menos y se o x menos y for maior ou igual a zero. E vai ser menos ele, menos o x menos y, se o x menos y for menor do que zero. Tá? Então,
Bom, mas o que significa x menos y ser maior ou igual a zero? Significa x maior ou igual a y. Então, em outras palavras, o módulo de x menos y vai ser o próprio x menos y se o x for maior ou igual a y. Ou seja, se o x estiver à direita de y ou igual a y. E vai ser, bom, o que é menos x menos y? É o mesmo que y menos x. Então, o módulo de x menos y será o x, y menos x, se o x menos y for negativo. Em outras palavras, se o x for menor do que y. Tá? Bom, geometricamente, o que isso quer dizer para mim? Vamos supor que o x seja maior que y. Vamos num caso particular em que ambos são positivos. É claro que se você supuser x positivo e y negativo, ou ambos negativos, é análogo. Você vai chegar à mesma conclusão. Tá? Mas aqui é só para simplificar a representação geométrica. Suponha que o x seja maior que y e vamos supor que tanto x quanto y são positivos. Então, o que o módulo de x menos y representa? Bom, se o x é maior do que y, a gente sabe que o módulo de x menos y é o próprio x menos y. Então, está aqui. Tá? Módulo de x menos y é o próprio x menos y. Bom, mas o que isso representa? Olha, a gente sabe que a distância de x à origem é representada aqui por esse segmento verde. E a distância de y à origem é representada aqui por esse segmento azul. Como x e y são ambos positivos, então o módulo de x é o próprio x. E o módulo de y é o próprio y. Só que o módulo de x é a distância de x à origem. Assim como o módulo de y é a distância de y à origem. Então, em outras palavras, x é a distância de x à origem e y é a distância de y à origem. E quando você faz x menos y, né, quando você pega essa distância aqui e subtrai essa, o que sobra? Sobra x menos y. Tá? Que é a distância entre x e y. Então, você vê que o módulo de x menos y representa o quê? A distância entre x e y, isso quando x é maior que y. Mas se o x for menor que y, vai de novo representar a distância. Vamos ver? Olha lá. Vamos supor agora o x menor do que y. Tá? Então, o x agora está à esquerda, de y. De novo, o x representa a distância de x à origem e o módulo de y representa a distância de y à origem. Como o y agora está à frente do x, então essa distância vai ser quem? Essa distância entre y e x vai ser y menos x, que é o módulo de x menos y. Por quê? Porque agora eu estou no caso em que o x é menor do que y, ou seja, no caso em que o x menos y é negativo. Portanto, o módulo de x menos y é menos x menos y, que é y menos x. Então, você vê que, de novo, o módulo de x menos y aqui, no caso em que o x está à esquerda de y, continua representando a distância entre esses dois pontos, de abscissa x e y. Tá? Então, em geral, o módulo de x menos y representa a distância entre x e y. Quer ver? Olha, por exemplo, módulo de 1 menos 4 é quanto? É 3. Né? Por quê? Porque o módulo de 1 menos 4, o que é o menos 4? Não é menos 3? Então, é o módulo de menos 3, que é 3. E, geometricamente, isso representa o quê? A distância entre os pontos 1 e 4. De fato, né? O 1 está aqui e o 4 está aqui. Olha a distância entre eles. 1, 2, 3. É 3. Então, a distância entre 1 e 4 é 3. Tá? Você pode pensar em 1 menos 4... Da mesma forma que o módulo de 1 menos 4 representa a distância entre 1 e 4, ele também representa a distância entre menos 4 e menos 1. Sabe por quê? Olha só. Olha para 1 menos 4. Eu posso escrever 1 menos 4 como menos 4 menos menos 1. Não é a mesma coisa? Se você faz menos 4, menos menos 1 é mais 1. Né? Então, fica menos 4 mais 1, que é menos 3. Da mesma forma que 1 menos 4 é menos 3. Então, o módulo de 1 menos 4 é também o módulo de menos 4 menos menos 1. Mas por que eu faço essa maneira equivalente? Para que vocês enxergarem que
isso aqui é a distância entre menos 4 e menos 1, tá vendo? Ó, o x é menos 4 e o y é menos 1. Então, o módulo de x menos y é a distância entre menos 4 e menos 1 também, que é 3, né? E de fato, né? Se você olhar aqui, ó, a distância entre menos 1 e menos 4 é 3, ó. 1, 2, 3. Tá? Bom, uma observação importante. Isso eu chamo a atenção na aula de número 4. Tá? Onde eu defino as raízes enésima aritmética. E vou chamar a atenção aqui de novo. Como a gente sabe que a raiz de A representa a raiz quadrada não negativa de A, então o que isso resulta? Que a raiz de A ao quadrado deve ser o módulo de A, e não A. Tá? Então, de novo, chamando a atenção aqui, não escreva raiz de A ao quadrado igual a menos que você já saiba que A é maior ou igual a zero. Mas se A não for maior ou igual a zero, então essa afirmativa passa a ser falsa. Você quer ver? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos fazer A igual a menos 5. Tá? Veja, para A igual a menos 5, estou pegando A negativo. Então vamos calcular a raiz de A2. Raiz de A ao quadrado, então fica a raiz de menos 5 ao quadrado. Mas menos 5 ao quadrado é quem? É 25. E a raiz de 25 é 5. Não é menos 5. Porque a raiz enésima é sempre associada a um número positivo. Então a raiz de 25 está associada a 5. E não a menos 5. Embora 5 ao quadrado seja 25 e menos 5 ao quadrado seja igual a 25, mas a raiz de 25 é considerada igual a 5 e não menos 5. E 5, obviamente, é diferente de menos 5, que é o meu A. Lembra? O meu A é menos 5. Então eu posso dizer que a raiz de A2 é igual a A? Não. A raiz de A2 é 5 e o A é menos 5. Portanto, você cai no erro dizendo que a raiz de A2 é igual a A. Tá? O correto é você dizer que a raiz de menos 5 ao quadrado é o módulo de menos 5, que é 5. Esse é o correto. Tá? Então, muito cuidado na hora de escrever raiz de A2. Não vá colocar A se você não souber de antemão que o A é positivo. Propriedades. Módulo de menos A é igual ao módulo de A, para todo A em R. Tá? Como a gente já sabe, através de vários exemplos, né, você consegue concluir, você consegue enxergar facilmente que o módulo de menos A é igual ao módulo de A. Então, em particular, o módulo de A menos B é igual ao módulo de B menos A. Tá? Então, quando você calcula o módulo da diferença, não importa qual é a ordem das parcelas que você toma na diferença. Se é A menos B ou B menos A, o módulo é igual para ambos. Tá? Segunda propriedade é o módulo de AB é igual ao módulo de A vezes o módulo de B. Em outras palavras, o módulo do produto é o produto dos módulos. Tá? Isso é uma propriedade que é fácil de você verificar. A terceira propriedade diz: o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Então, valor absoluto de A sobre B é igual ao valor absoluto de A sobre o valor absoluto de B. Claro, desde que o B não seja igual a zero. Eu não coloquei aqui, mas subentende-se. Tá? Daqui para frente tem que ficar subentendido sempre o domínio de validade nas expressões algébricas. Então, ó, não pode ter divisão por zero, não pode ter raiz de número negativo. Então tem que ficar atento a essas coisas para você ficar sabendo de antemão sempre o domínio de validade de uma expressão algébrica. A quarta propriedade, extremamente importante, ela diz o seguinte: o valor absoluto de A mais B é menor ou igual ao valor absoluto de A mais o valor absoluto de B. Essa desigualdade ela é chamada desigualdade triangular e ela é muito importante. Tá? E nós vamos usar ela muito. Então guarde bem isso. O valor absoluto da soma é menor ou igual à soma dos valores absolutos. Bom, mais precisamente, se A e B têm sinais diferentes, então o valor absoluto de A mais B será estritamente menor ao valor absoluto de A mais o valor absoluto de B. Nos demais casos,
o valor absoluto de A mais B será igual ao valor absoluto de A mais o valor absoluto de B. Tá? Vamos ver isso através de um exemplo. Por exemplo, valor absoluto de menos 3 mais 5. Veja, os números têm sinais contrários, né? Menos 3 é negativo e 5 é positivo. Então, neste caso, a desigualdade será estrita. De fato, menos 3 mais 5 é 2, né? E o valor absoluto de 2 é 2. E 2 é menor que o valor absoluto de menos 3 mais o valor absoluto de 5, que é 8. Né? Valor absoluto de menos 3 é 3, mais 5 dá 8. Então, 2 é estritamente menor que 8. Agora, no caso em que você tem 3 e 5, ambos são o quê? Positivos. Então, você vai ter igualdade acontecendo, de fato, né? 3 mais 5 é 8. E o valor absoluto de 8 é igual ao valor absoluto de 3 mais o valor absoluto de 5. Da mesma forma que o valor absoluto de menos 3 com menos 5, que é o valor absoluto de menos 8, que é 8, é também o valor absoluto de menos 3 mais o valor absoluto de menos 5. Então, na desigualdade triangular, a desigualdade será estrita quando os sinais forem diferentes. E a igualdade ocorrerá quando os sinais forem iguais. A demonstração da desigualdade triangular você vai encontrar em muitos livros didáticos. Eu vou deixar como exercício, não vou fazer aqui não, tá? Porque nós queremos apenas aplicar essas propriedades para resolver as desigualdades envolvendo valor absoluto, que é o nosso foco aqui. Mas antes disso, vamos a mais uma propriedade importante do valor absoluto. Módulo de x igual a propriedade número 5. Veja, o módulo de x é igual a se somente se o x igual a mais ou menos a. Tá? Isso aí é fácil de você verificar, né? Porque quando você fala que o módulo de x é igual a isso significa que o x vai ser ou mais a ou menos a. Por quê? São só esses dois números que vão produzir módulo igual a A. Módulo de mais A é A, assim como o módulo de menos A é A. Tá? A sexta propriedade, ela diz o seguinte, módulo de x é menor do que A, se somente se o x está entre menos A e A. Bom, para a gente verificar isso, é bom a gente fazer uma pequena demonstração. Eu acho que vale a pena, tá? Vamos verificar que essas duas coisas são equivalentes. Veja, se o x for positivo, maior ou igual a zero, então o módulo de x menor do que a equivale a dizer o quê? Bom, quando o x é maior ou igual a zero, o módulo de x é o próprio x. Então isso equivale a dizer que x é menor do que a. Tá? E quando o x for menor do que zero, a gente sabe que o módulo de x ser menor do que a, veja que agora o módulo de x é menos x, né? Por quê? Agora eu estou na situação em que o x é negativo. Então, o módulo de x ser menor do que a equivale a menos x ser menor do que a. Mas se eu multiplico essa desigualdade por menos 1, então o que eu vou ter? X maior que menos a. Então, eu vou ter, veja, eu vou ter que o x ele tem que ser menor do que a e tem que ser o quê? Maior que menos a. Então, quais são os x cujo módulo é menor que a? Apenas aqueles que estão entre menos a e a. São aqueles que são menores do que a e aqueles que são maiores do que menos a. Geometricamente, quer dizer isso daqui, ó. Se eu ponho 0 aqui, veja, se o a é positivo, então o menos a vai estar aqui, né? Então, significa que o x vai estar aqui ou aqui. Tá? Porque isso significa o quê? Significa todos os números cujo módulo é... Bom, eu não quero igual, né? Só quero menor. Então, vão ser todos esses x que estão entre menos a e a. Certo? Tirando o a e o menos a fora.
Então esses são os números x, tais que o módulo de x é menor do que A. Tá bom? Bom, se o x em módulo for maior do que A, o que isso equivale a dizer? Isso equivale a dizer que ou x é menor do que menos A, ou x é maior do que A. Vamos verificar? Suponha que o x seja positivo. Então, o módulo de x ser maior do que A, veja, módulo de x é x. Por quê? Porque o x é positivo. Certo? Então, isso aqui é igual a x. Então, o módulo de x maior que A equivale a x maior do que A. Certo? Agora, se o x for menor do que zero, você sabe que o módulo de x agora é o quê? É menos x. Então, o módulo de x ser maior do que A equivale a menos x ser maior do que A. Mas se você multiplicar essa desigualdade por menos 1, equivale a x ser menor do que menos A. Então, veja, ou x tem que ser maior que A, ou ele tem que ser menor que menos A. São só nessas duas condições é que vai acontecer o módulo de x ser maior do que A. Geometricamente, se o A é positivo, então dizer que o módulo de x é maior do que A significa dizer que o x está aqui, maior do que A, ou o x está aqui. Tá? Então dizer que o módulo de x é maior que A significa dizer que o x ou ele é maior do que A, ou ele é menor do que A. Então significa dizer que ele está aqui, ou aqui. Tá? Que é a união de dois intervalos. Tá bom? Então, você pode dizer x ser menor do que A em termos de intervalo e módulos, módulo de x ser menor do que A em termos de intervalo, significa que o x está no intervalo aberto menos A. É outra maneira de você representar a desigualdade módulo de x menor do que A. Tá? E dizer que o módulo de x é maior do que A, em termos de intervalo, significa dizer o quê? Que o x está no intervalo menos infinito, menos A, união A mais infinito. Tá? Agora, se você junta 6 e 5, veja, o que diz a propriedade 6? Módulo de x menor que A, se só se o x está entre menos A e A. E a propriedade 5? Módulo de x igual a A, se somente se x igual a mais ou menos A. Então, se você junta as duas propriedades, você conclui que o módulo de x é menor ou igual a A, se somente se menos A menor ou igual a x, menor ou igual a A. Tá? Em termos de intervalo, isso significa dizer que o x está no intervalo fechado em menos A, fechado em A. Mesma coisa. E da mesma forma, se eu junto 7 e 5, conclusão, o x é maior, módulo de x é maior ou igual a A, se somente se o x é menor ou igual a menos A, ou x é maior ou igual a A. Tá? Isso é o mesmo que dizer que o x está no intervalo menos infinito, fechado em menos A, união, fechado em A, aberto em mais infinito. Tá? Para finalizar, vamos resolver a equação módulo de 2x menos 3 igual a 7. Então, para resolver, veja, eu vou usar a propriedade 5. O que isso significa? Dizer que módulo de 2x menos 3 igual a 7 significa dizer que 2x menos 3 deve ser igual a mais ou menos 7. Tá? Então, eu vou ter duas possibilidades. Tá bom? Usando primeiro o fato de 2x menos 3 ser igual a mais 7. Depois, usando o fato de 2x menos 3 ser igual a menos 7. Então, eu vou ter duas possíveis soluções. Então, vamos resolver a primeira aqui, olha. Aqui eu vou somar mais 3 dos dois lados. Então, fica 7 mais 3. Então, fica 2x igual a 7 mais 3. Portanto,
2x igual a 10, divido por 2, portanto, x igual a 5. Já do lado de cá, eu vou ter 2x igual a menos 7 mais 3, né? Se eu somar 3 dos dois lados, isso equivale a passar o menos 3 para o segundo membro. Então, ficou 2x igual a menos 4. Portanto, se eu divido tudo por 2, ficou igual x igual a menos 2. Portanto, a solução, conjunto solução, será formado pelos números menos 2 e 5. Tá? Então tá aí. A solução para essa equação modular tem duas soluções, que é menos 2 e 5. Ok? Vamos agora resolver as desigualdades. Vou resolver a primeira. A desigualdade 5 menos 2 sobre x e módulo menor do que 1, de acordo com a propriedade 6, isso equivale a menos 1 menor que 5 menos 2 sobre x menor do que 1. Certo? Eu estou aplicando essa propriedade aqui, ó. Módulo de x menor que a, se somente se, menos a menor que x menor que a. Então, eu estou aplicando essa propriedade. No lugar do x em azul, eu coloco 5 menos 2 sobre x. Então, tá aqui, ó, no lugar do x em azul, eu coloco 5 menos 2 sobre x. E no lugar do a, eu coloco 1. Então, vai ficar menos a, vai ficar menos 1, e a vai ficar 1. Então, eu estou aplicando essa propriedade 6 para este exemplo aí. Entendeu como é que é? Bom, agora eu quero isolar o x, tá? Então, vou tentar sumir com 5 primeiro. Para isolar o x, primeiro eu começo sumindo com 5. Para eu somar com 5, eu tenho que subtrair 5 nos 3 membros da desigualdade. Então, isso vai ficar assim, olha, menos 1 menos 5, menor que menos 5 mais 5 menos 2 sobre x, menor que 1 menos 5. Então, eu somei menos 5, veja, nos 3 membros da desigualdade. Como que fica isso? Bom, menos 1 com menos 5 dá menos 6, menos 5 mais 5 cancela, então ficou menos 6 menor que menos 2 sobre x, e 1 menos 5 que dá menos 4. Ok? Agora, o próximo passo é fazer o quê? É multiplicar por menos meio. Vou multiplicar os 3 membros por menos meio, que é negativo. Então, isso vai fazer o quê? Isso vai mudar o sinal da desigualdade. Os dois sinais vão alterar, certo? Então vai ficar assim, ó, menos 6 vezes menos meio. O menor vira maior. Menos 2 sobre x vezes menos meio. O menor fica maior, menos 4 vezes menos meio. Então, isso vai ficar como? Isso vai ficar, aqui vai dar 3, menos 2 sobre x, o 2 cancela com 2, menos com menos dá mais, então ficou 1 sobre x. E do lado de cá, menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 2. Veja que ambos são positivos aqui, né? Ó, 1 sobre x e 3 são maior do que 0. Da mesma forma que 1 sobre x e 2 são ambos maior do que 0. Então, o simétrico deles, lembra aquela propriedade do simétrico? Se A e B têm o mesmo sinal, então, se A é maior que B, 1 sobre A é menor que 1 sobre B. Se eles têm o mesmo sinal. E é o que acontece aqui, né? Porque 1 sobre x, ele está entre 2 e 3. Tá? 1 sobre x é maior que 2. 2 é o quê? Maior do que 0. Tá certo? Aqui, ó, 2 é maior do que 0. Então, você vê que todo mundo é maior do que 0 aqui nessa desigualdade. O 2, o 3 e o 1 sobre x. Então, se você inverte, pega os recíprocos, os sinais vão inverter. Então, conclusão,
1 terço fica menor que x e x fica menor do que 1/2. Portanto, conclusão, o x é um número real que está entre 1 terço e 1/2. Então, o conjunto de solução é o intervalo aberto 1 terço, aberto 1/2. Tá? Então, essa é meu conjunto de solução. Tá bom? Bom, então com isso a gente finaliza esse assunto, tá? Só para finalizar mesmo, para aprender mais sobre equações e inequações modulares, vocês podem consultar as aulas 18 e 19 de elementos de cálculo. Essas aulas estão disponíveis na plataforma para vocês acessarem, tá? É claro que as aulas 16 e 17, elas poderão ser úteis, porque nas aulas 16 e 17 eu defino as funções modulares, exibo os gráficos. Isso é para quem quiser fazer um estudo mais elaborado e vai ajudar bastante, porque quando a gente for ver gráfico dessas funções, essas aulas vão ajudar bastante vocês a traçar gráfico de função modular, que é um assunto que a gente vai ver também aqui no cálculo 1, só que a gente vai ver de maneira mais rápida, mais resumida, tá? Para as inequações de segundo grau, como eu disse antes, consultem as aulas 14 e 15 de elementos de cálculo. Claro que a aula 13 também ela poderá ser útil. Quando eu falo dessas aulas que podem ser úteis, é porque essas aulas elas podem ser omitidas a princípio. Elas funcionam como pré-requisito para essas aulas que eu estou indicando aí para vocês. Então, no primeiro momento, vocês podem pular essas aulas. Então, você pode pular a aula 13, pode pular a aula 16 e 17, e assim com as demais recomendações que eu dei lá atrás. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Essa aula vai ficar um pouco grande, mas as próximas eu vou dar um jeito de diminuir, tá? É porque aqui, esse assunto introdutório do cálculo 1 é muita informação para poucas aulas, porque o nosso objetivo é chegar logo em limites. Mas aqui, esse preâmbulo, não podemos pular. Tá? Então, vocês têm que estudar essa parte da matéria de maneira bem dinâmica. Tem muita aula para ver, não dá para ver tudo. Então, tem que saber escolher com critério o que aprender nessas aulas que eu disponibilizo para vocês, as aulas de elementos de cálculo, que é uma aula de um curso mais introdutório, que elas vão ser muito úteis, tá? E essa aula aqui é mais para fazer um resumo deste assunto que vai ser importante, principalmente na hora de eu marcar os exercícios para vocês fazerem, tá? Então é isso, um abraço, nos vemos na próxima aula.